compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem, então a gente está falando sobre... Na última aula eu estava falando sobre o direito constitucional dos Estados Unidos, e aí eu falei com vocês que na aula de hoje eu ia começar fazendo essa comparação entre o direito, a Revolução Americana, né, e a Revolução Francesa, do ponto de vista aí do direito constitucional, a partir do texto de um livro, na verdade, da Hannah Arendt, que se chama Sobre a Revolução. Foi traduzido assim em português, o original dele é On Revolution. Não sei se vocês conseguiram ter acesso aí a algum texto que resuma a história aí do livro da Hannah Arendt, mas basicamente esse é um livro menos famoso dela, o Origens do Totalitarismo. É um livro anterior e é certamente o mais famoso da Hannah Arendt, nessa parte da filosofia política. Mas sobre a Revolução, ele é um livro interessante justamente porque ele vai fazer essa comparação entre as revoluções americana e francesa para tentar responder a uma questão, né, para Hannah Arendt. Por que a Revolução Americana, em certo sentido, aparentemente, né, deu tão certo, e por que a Revolução Francesa deu tão errado? Porque lá na França, como a gente viu, a gente vai ter uma sequência de tropeços, né, uma sequência de golpes e contragolpes, e muda sistema de um lado, muda a Constituição do outro, enfim. Enquanto que nos Estados Unidos, salvo aquele breve período ali da Guerra de Secessão, a gente não teria tido nenhum grande sobressalto, né? Um único grande sobressalto do ponto de vista de rompimento, quase rompimento institucional, que nem chegou a haver totalmente, foi justamente a Guerra de Secessão. Bom, a Hannah Arendt, ela é uma estudiosa, entre outras coisas, da legitimidade dos movimentos, das revoluções, do uso da força como forma da violência, como forma de você criar alguma coisa democrática, legítima. Então, se em Origens do Totalitarismo, ela está justamente criticando o uso da força para falar do nazismo, né, para falar não só do nazismo, mas também de movimentos totalitários do século XX como um todo, como o stalinismo, por exemplo. E aí essa questão da violência e da legitimidade do uso da força é algo que vai estar presente aí em vários textos dela. Sobre a Revolução, essa questão continua presente. Então a pergunta dela o tempo todo é: em que medida que eu posso considerar legítima ou legítimo um movimento que depõe um governo anterior, que põe fim a uma ordem jurídica e instaura uma ordem jurídica nova? Qualquer movimento que põe fim a uma ordem jurídica anterior e instaura uma nova é legítimo? É claro que não. Né? E a gente vai ter, por exemplo, a diferença entre revoluções e golpes, sendo que a revolução é quando isso acontece de forma legítima, popular, democrática, pondo fim a um período autoritário e instaurando um governo democrático. Enquanto que um golpe, a gente vai caracterizar justamente movimentos de elites e ou militares que põem fim a um governo legítimo, a um governo democrático, e instauram um governo ditatorial. Né? É por isso que, por exemplo, a gente vai falar em ditadura de 64, e não em revolução de 64, como alguns saudosistas da ditadura ainda, até hoje, ainda insistem, né? Mas vamos lá. Nossa busca aqui é muito pelas diferenças entre as duas revoluções, mas no início a Hannah Arendt vai falar o que as duas revoluções têm em comum. E o que elas têm em comum, por exemplo, foi trazer uma compreensão, a típica compreensão moderna que nós temos da história, que nós vemos a história como uma linha contínua, né? E essa compreensão linear da história, a história vista como uma linha contínua em que os acontecimentos vão sucedendo, em que eu tenho um antes e um depois, isso é algo que não existia até a Idade Média.
até inclusive a Idade Média, em que a história era vista como algo estático ou como algo cíclico. E aí, as revoluções liberais, ela está falando especificamente aqui da francesa e da americana, mas as revoluções liberais que a gente estudou, elas trazem essa novidade, que é ver a história como um movimento contínuo, uma linha contínua de acontecimentos que mudam as coisas, e as coisas não são sempre como elas foram, ao contrário, nós criamos coisas novas, nós deixamos o passado para trás. Isso é algo extremamente importante para nós aqui, quando pensamos no direito constitucional, porque, afinal de contas, a Constituição tem essa ideia de criar um corte no passado, né, e a partir dali criar alguma coisa nova. O livro dela, Ana Júlia, se chama Sobre a Revolução. Tá? Em inglês, On Revolution. Tá? Muito bem. E o outro aspecto, eu disse que a Hannah Arendt tem uma preocupação muito grande com a questão da violência, né? Como a violência pode eventualmente ser ou não algo legítimo. A segunda questão é que tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Americana a gente vai ter presentes os fatores tanto da violência, tanto a discussão sobre a violência, quanto a discussão sobre as mudanças. E aí, a gente pode então dizer o seguinte, quando que a mudança ela é revolucionária e quando que a violência é revolucionária. Então, a Hannah Arendt ela vai trazer para alguns critérios do que para ela pode significar uma revolução legítima e uma revolução não legítima, né? Ela vai dizer, a gente só vai poder falar em uma mudança revolucionária quando essa mudança faz começar alguma coisa totalmente nova. Se a gente tem um regime que já é autoritário, que já é excludente, e aí esse regime que já é autoritário, já é excludente, ele sofre aí algum golpe aparente, mas na verdade são as mesmas elites que fazem um golpe meio que para evitar que reformas sociais aconteçam, que é meio que o que vai acontecer no Brasil com o golpe militar de 64, ou com o próprio golpe que o Vargas dá do chamado Estado Novo, ou seja, diante de um medo de uma mudança social profunda, as próprias elites se organizam e mudam o regime, dão um golpe, né? Esse golpe, essa mudança aparente, ela não é revolucionária, porque muda, aparentemente muda, para manter tudo como sempre foi. Ok? Até aí? Beleza. E o que é mais importante ainda para Hannah Arendt? Quando a violência é revolucionária, ou seja, quando o uso da violência ele vai ser legítimo. E a violência ela é revolucionária, vai dizer a Hannah Arendt, quando, além de ser utilizada contra o opressor, para libertar um povo da opressão, ela consegue criar um novo regime de pessoas livres. Porque se a gente pensar, por exemplo, em algumas revoluções, entre aspas, que aconteceram durante o século XX na África, em que você tinha um governo autoritário, e aí vinha um general desse próprio governo autoritário, ou dissidente, derrubava aquele governo autoritário para instaurar um novo regime autoritário. Aí a Hannah Arendt vai dizer, essa violência que foi utilizada por um cara autoritário para derrubar outro cara autoritário, ela não é legítima. Ela é só violência, ela é pura violência, ela não é revolucionária. Ok? Ou seja, se eu tenho um governo ilegítimo, violento, autoritário, e ele é substituído através da violência por outro igualmente violento, autoritário, etc., isso não é legítimo. E muito do que a gente vai ver, ou algumas das experiências que a gente vai ver, no caso da França, principalmente, foi muito nesse sentido. Um governo autoritário sendo substituído por outro governo autoritário, ou seja, mudam as figurinhas, mas o autoritarismo continua exatamente o mesmo, e isso não é legítimo. Tá? Bom, aí
a Hannah Arendt, então, vai propor tentar descobrir, esclarecer por que a Revolução Francesa, se valendo também de mudança e violência, ela não conseguiu instaurar um governo do reino da liberdade, como ela vai dizer no slide anterior, né, estável, etc., e os Estados Unidos sim. Né? Aí vamos lá. Vamos começar por alguns fatores históricos, algumas coisas que eu mencionei aqui quando eu estava falando dos Estados Unidos. Eu disse que nas colônias inglesas na América, que foram principalmente as colônias do norte, né? Colônias em que pessoas que estavam fugindo de guerras religiosas da Europa, ou que queriam ter direito, acesso à terra, etc., que foram para a América, eram colônias em que as pessoas se fixavam ali e, portanto, havia escolas, havia uma série de instituições instaladas ali. E aí, essas pessoas, né, que formavam esses colonos, havia um grande número de pessoas alfabetizadas naquele momento. E se você pensar isso nos anos de 1700 alguma coisa, nos Estados Unidos havia um número muito maior de pessoas alfabetizadas proporcionalmente do que na França. Na França, da mesma época, o número de pessoas com o mínimo de escolaridade suficiente para serem consideradas alfabetizadas era muito restrito. Então, quando você pensa, por exemplo, lá no CIE, publicando os panfletos dele, ou as pessoas lendo Rousseau para falar sobre o contrato social, nós estamos falando de um número muito pequeno de pessoas, porque a maioria da massa dos franceses era de pessoas não alfabetizadas. E é claro que isso tem um impacto sobre a capacidade crítica dessas pessoas, né, sobre a capacidade dessas pessoas de se informarem, de lerem jornais, de formarem suas opiniões, enfim. Enquanto que na França, a maior parte das pessoas era de analfabetos. Uma outra coisa que eu mencionei, quando eu falei lá, inclusive do Montesquieu, da impressão do Montesquieu, não, do Tocqueville. Quando eu falei do Tocqueville, das impressões do Tocqueville ao visitar os Estados Unidos, também a Hannah Arendt chama a atenção dessa cultura, inclusive antes mesmo da Revolução Americana, de uma cultura democrática que havia nas colônias. Eram colônias que tinham um alto nível de organização própria, de instituições próprias, democráticas, em que as pessoas elegiam representantes, esses representantes faziam leis, então tinha legislativos e executivos locais, enquanto que na França pré-revolucionária você não tinha uma cultura democrática anterior. Então, é claro que um povo que já está acostumado com a democracia, ele tende a dar muito mais valor às instituições democráticas do que um povo que sempre esteve sob o julgo, né, de um regime autoritário. Na França, quem mandava e desmandava era o rei, eram os nobres, era o alto clero da Igreja Católica. E isso faz com que, na ideia aí da Hannah Arendt, você tenha um povo que ele não tem essa cultura política democrática prévia, e isso obviamente cobra um preço. Quando a gente pensa num país como o Brasil, uma boa parte das coisas toscas que acontecem nesse país também se deve ao fato de que nós também não temos uma cultura política democrática de longo prazo. Se você olhar desde a República, nós somos atravessados por breves períodos de democracia bastante capenga e alguns períodos de ditadura. Né? E isso, ausência de discussões em partidos políticos sendo declarados ilegais, etc., etc., isso também acaba cobrando um preço nosso aqui. Tá certo? Então a nossa história aí, na verdade, é bastante pior do que a francesa, mas também nós carecemos dessa cultura política democrática de longo prazo, assim como os franceses antes da Revolução. E isso vai explicar, como eu estou dizendo, muito
esse pouco amor, vamos dizer assim, dos franceses pós-revolução pelas instituições democráticas que eles tentavam criar. Ok? Nos Estados Unidos, as coisas meio que foram meio que naturais. A mudança pós-revolução americana só fortaleceu as instituições. As instituições democráticas já existiam e elas apenas foram fortalecidas com a revolução. Certamente, Ana Catarina, é justamente isso. Vou colocar aqui um pouco mais alto. Estou olhando para baixo para dessa aula. É exatamente isso. A ideia de que uma cultura política democrática ela é importante para garantir a estabilidade nas instituições. Percebam, no caso da Inglaterra, a gente vê muito isso. Né? Eu falei para vocês que os ingleses têm essa ideia de que eles são uma democracia de 800 anos. Uma cultura política democrática forjada desde a Magna Carta de 1215, e que isso dá muita estabilidade para o sistema. Ok? Os americanos meio que herdam isso. Não é? Eles têm uma herança muito boa nesse sentido de uma tradição democrática que não vinha só dos ingleses, mas que eles também, enquanto ingleses na América, também souberam ir construindo. Tá? Muito bem. Enquanto que a França, justamente, você não tem isso. Né? Uma outra coisa que a Hannah Arendt vai chamar a atenção e eu falei isso quando eu falei do Tocqueville. Vocês se lembram que o Tocqueville ele diz o seguinte: o grande segredo da democracia americana é a ênfase na igualdade. Tá certo? E isso também é falado aí pela Hannah Arendt. A ênfase na igualdade de oportunidades, né? Na igualdade de oportunidades políticas, na igualdade de oportunidades econômicas, né? Ainda que os iguais aí sejam homens brancos, tá certo? Anglo-saxãos e protestantes, chamados WASP, né? Branco, anglo-saxão e protestante aí na sigla, tá certo? Ainda que fosse isso, mas de qualquer forma, isso forma um imaginário coletivo que é fundamental para a gente estruturar as instituições do direito, né? Qual o imaginário coletivo que nós temos sobre nós mesmos. Os americanos tinham esse imaginário coletivo da ideia de que nós somos destinados a uma coisa maior, que Deus nos colocou aqui para nós sermos um povo iluminado, todas aquelas coisas lá que o Tocqueville aponta, né? E essa ideia da igualdade. Tá? Essa ideia de que todos nós que estamos aqui temos iguais condições de sermos o próprio próximo presidente da República. Todos nós que estamos aqui temos iguais condições de exercermos a nossa própria religiosidade. Ok? Então, a questão da igualdade também traz a ideia de pluralismo. Pluralismo de ideias religiosas, pluralismo de ideias políticas também. Então, nós podemos pensar diferentes. Você tem o mesmo direito que eu tenho de ter opinião sobre as coisas. Você pensa que tem que ser assim, eu penso que tem que ser de outro jeito, e ok, nós dois somos iguais e nós temos o direito de discordarmos. Nós concordamos com o direito de discordar. Ok? Enquanto que na França, por outro lado, vai dizer a Hannah Arendt, há uma ênfase na liberdade, não que não tivesse também a ideia de igualdade, assim como nos Estados Unidos também existe a ideia de liberdade, mas que a ênfase na liberdade, no caso da França, acabava não permitindo a ideia da convivência com o diferente. Né? Porque aquele que estava no poder, ele não aceitava aqueles que estavam fora do poder e vice-versa. Isso por uma questão que vai ser melhor explicada no item seguinte. Na Revolução Americana, o inimigo era externo a eles. O inimigo era o Reino Unido, o inimigo era a coroa, era o rei da Inglaterra.
E a melhor forma de você unir as pessoas em torno de um projeto comum é você estabelecer, é você ter um inimigo externo. Ok, gente? Eu sempre que eu vou falar sobre isso, eu sempre dou o exemplo do futebol, né? Nós podemos discordar com relação a times de futebol, por exemplo, podemos ter altas discussões sobre times de futebol. Agora, quando eu vou ter um jogo em que a seleção brasileira de futebol vai jogar com uma outra seleção de um outro país, as pessoas esquecem as divergências com relação a atleticanos e cruzeirenses, por exemplo, e todos se unem em torno de uma mesma coisa, que é vencer, sei lá, a Argentina. Ok? O exemplo do futebol, eu acho que é bem esclarecedor, né? E isso vai ser uma lição aprendida depois por um dos fundadores da teoria, o fundador, na verdade, da teoria da Constituição, que é o Carl Schmitt, que eu quero falar dele mais à frente, quando estiver falando justamente da Alemanha. Tá? Então, no caso dos Estados Unidos, o inimigo eram os ingleses. Então, não importa se você é católico, protestante, se você é calvinista, batista, seja lá o que for, nós todos estamos lutando aqui contra um mesmo inimigo comum. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Agora, no caso dos franceses, o inimigo ele era interno. O inimigo era o outro francês, né? Se você era jacobino, o inimigo eram os girondinos, e por aí vai. Se você era monarquista, os inimigos eram os republicanos, e vice-versa. Né? Se a gente pensa, por exemplo, na época da fase do terror, lá da Revolução Francesa, em que eu falei que um dos lemas era de que o bom cidadão é quem denuncia pelo menos 2 maus cidadãos por dia, você percebe o quanto que isso é destruidor da possibilidade da democracia. Se o inimigo é o outro, significa que quem está no poder vai tentar de todo custo eliminar quem está fora, e vice-versa. Quem está fora vai tentar fazer de tudo para eliminar quem está lá dentro, quem está no poder. E aí, não é só uma questão de você eliminar quem está no poder, é de tentar pôr abaixo tudo que aquele outro grupo construiu. Enquanto que nos Estados Unidos, quem está fora da política, quem perdeu as eleições, por exemplo, para presidente, vai obviamente lutar para que na próxima eleição ele seja vitorioso. Agora, a instituição, democracia, presidência da república, etc., essa é intocável. Tá certo? Assim, o problema, Ana Catarina, de novo, é a nossa falta de maturidade para conviver com a diferença. Porque debates entre partidos de direita e esquerda, qualquer democracia saudável tem. Tá certo? Você vai olhar lá na França, por exemplo, você tem partidos de extrema direita, com a Le Pen, partidos de centro-direita, o próprio Macron, partidos de centro-esquerda, partidos de extrema esquerda, e o pessoal não sai por aí se matando uns aos outros. Né? Alemanha, enfim. Eu também vou ter essa diversidade. Portugal, você tem essa diversidade, você tem o Partido Comunista Português, que é um partido mais à esquerda, você tem o Partido Socialista Português, que é um partido de mais centro-direita, você tem o PSD, que é um partido de centro-direita, você tem um partido de extrema-direita, e ok também. Nos Estados Unidos já houve quase, na verdade, um impeachment no caso do Nixon, né? Só que ele renunciou antes. Tá? E o processo de impeachment deles é um pouquinho diferente do nosso, apesar de a gente ter se inspirado na Constituição deles. Ok, Ana Júlia? No caso do Trump, por exemplo, chegou-se a aprovar na Câmara. Chegou a ser aprovado na Câmara e foi para o Senado. Aí no Senado não teve votação suficiente. Mas o Trump, eu acho que dos caras que chegou mais perto aí nos últimos anos de sofrer o impeachment. Nem o caso do Bill Clinton, que teve aquele escândalo sexual lá com a estagiária dele, o negócio foi tão longe
quanto no caso do Trump, né? Certo? E o último item, que na verdade eu acho que esses dois últimos são os mais importantes, assim, tá? Para a gente pensar. E o último item que vejam só, no caso dos Estados Unidos, como eu disse desde o início, quando eu comecei a falar da Revolução Americana, os americanos, eles não estavam querendo conquistar novos direitos com a Revolução. O que eles estavam querendo é recuperar os direitos que eles alegavam sempre, que eles sempre tiveram. Que, na verdade, o argumento deles nós sempre tivemos esses direitos e, de repente, o rei resolveu mudar as coisas. Então, você tem um povo que ele já tem uma cultura democrática, você tem um povo que já tem uma cultura de já ser acostumado a ter direitos fundamentais, que isso é algo meio óbvio. Aliás, para eles era algo meio óbvio desde a Revolução Gloriosa. Vamos lembrar que quando os Estados Unidos estão se separando da Inglaterra, esses ingleses que viviam na América já tinham 100 anos de Revolução Gloriosa, 100 anos do Bill of Rights inglês. Então eles tinham bastante consciência dos seus direitos, né? A Revolução foi apenas uma forma deles recuperarem esses direitos que eles sempre tiveram. Enquanto que no caso dos franceses, você tem uma cultura política e constitucional de total ausência de direitos. O antigo regime, como ele é chamado, o ancien regime, ele não dava às pessoas direitos fundamentais, não existia essa ideia de direitos fundamentais no direito francês, né? Por isso, a Revolução Francesa, ela queria botar tudo abaixo, destruir tudo e começar do zero. Ok? O grande problema quando você destrói tudo e tenta começar do zero é que isso parece fácil em teoria. Do ponto de vista racional, parece fácil. Só que a vida não é assim. Você não tem como zerar as coisas, né? A vida, o direito, a história, a cultura de um povo não é um negócio tipo um programa de computador que o Windows dá pau, você vai lá, o cara deleta tudo e reinstala os programas. Não é assim. Ok? O passado não é um negócio que você apaga e começa do zero. E a gente viu isso na Revolução Francesa. Como que o passado, todo esse passado autoritário, de ausência de direitos, de ausência de uma cultura democrática e tudo mais, como é que isso cobrou um preço? Ora, a gente não precisa ir tão longe, né? Basta a gente pensar em nós mesmos. Quando eu vejo uma pessoa, tá? SIC, indo para a rua, pedindo golpe militar, pedindo intervenção militar, eu percebo o quanto que a ausência dessa cultura democrática é algo que cobra um preço no nosso país. Tá certo? Na verdade, assim, eu acho nesses casos, eu acho que eu vou mais para o outro lado. Por isso que eu sou a favor do aborto de anencéfalos, porque nem todo anencéfalo morre ao nascer, alguns deles crescem para ir para a rua pedir intervenção militar. Tá certo? Por isso que eu sempre gostei da decisão do STF, da DPF 54, que o STF manda que sejam permitidos mesmo os abortos de anencéfalos, tá certo? Porque não é uma questão de divergência política, é uma questão de ter massa encefálica, né? A pessoa pedir intervenção militar não é uma questão de divergência política, é uma questão de ausência de massa encefálica. Enfim. É o que eu falei. Então, como a Maria Cecília diz, é claro, é muito mais fácil você lutar para manter aquilo que sempre foi, que você já conhece, do que no caso dos franceses, em que eles embarcam numa aventura iluminista. Os iluministas pensaram em um monte de coisas, os franceses então falaram, agora nós vamos criar
esse mundo ideal aí dos iluministas, vão criar ele aqui na prática. Só que as coisas não são assim. Tá certo? As coisas não são assim. Ah, mas eu não desculpo também os velhos, não, sabe, Ana Catarina? Porque, como dizia Nelson Rodrigues, até os canalhas envelhecem, sabe? Isso é canalice, não é demência, não. Ok, gente? Tô claro aí? A diferença, então? Então, beleza. Olha só, a matéria, então, da nossa primeira prova vai exatamente até aqui, certo? Então, a gente vai fazer essa prova na terça-feira que vem, tá? E aí vocês já podem se mobilizar aí para marcar a monitoria aí com o Felipe, que está inclusive aqui entre nós. Tipo, sessão espírita, né? O Felipe está aqui entre nós. E aí, na, na segunda-feira, eu vou fazer uma revisão, tá? E como é que é essa revisão? Porque vocês não foram meus alunos ainda. Eu vou pegar provas passadas, vou mandar para vocês via Classroom, colocar lá no material, tá? Eu vou pegar questões de provas passadas, vocês vão resolver essas questões antes, óbvio, espero, né? E aí na segunda-feira eu vou corrigir as questões aqui com vocês. E por que eu faço isso? Por duas razões. Primeiro, para vocês saberem como é que é o estilo de prova, né? E segundo, porque as questões vão ser diferentes mesmo. Então, lá na UFOP, antes do mundo acabar, existe lá um arquivo na UFOP como é que eles chamam isso, gente? Esse arquivo? Existe um arquivo lá que é de provas passadas. Existe. Tem um nome engraçado, Finário, sei lá como é que chama o trem. Em que eles pegam provas lá de 1914, provas dos professores lá do Klaus Bevilacqua, e desenterram essas provas. Você pode pegar prova lá, feita pelo Klaus Bevilacqua, quando ele era aluno da Faculdade Baiana de Direito. Porque tinha alguns professores antigamente que repetiam as provas, tá? Então, como eu não repito questão de prova, vocês podem pegar, inclusive, eu vou pegar de algumas provas, vocês podem pegar as provas desde 2012, que foi quando eu comecei a dar aula na UFOP. Pode desenterrar aí. Não, uma coisa legal de dar aula de direito constitucional no Brasil é que a gente tem sempre uma desgraça diferente para usar de exemplo. Então, os exemplos, na verdade, acontecem a cada segundo, né? Então, eu vou pegar questões aí, devo pegar de umas 2 ou 3 provas passadas, e a gente resolve elas na segunda, e na terça a gente faz essa prova, tá? Tudo bem. Deixa eu parar aqui essa apresentação. Esse slide também, assim que terminar a aula, vou colocar ele também para vocês, tá? Disponibilizar ele lá para vocês. Mas vamos dar continuidade aqui então. Deixa eu só achar aqui. Tudo bem. Durante o horário normal da aula, né, Júlia? Nossa aula de terça, ela é 7h30, né? Então, de sete e meia até as 10. 7h30 não, 8h20. Estou pensando lá no IBMEC. Até 10h20, na verdade, é o horário que começa a outra aula. Na verdade, a aula de vocês termina às 10, de 8h20 às 10 horas. Isso, tá? Posso colocar às 7h30 também. Enfim, se alguém tiver acordado, quiser começar antes, também não tem problema, não. E assim, isso é uma questão importante aqui da Maria Cecília. É via Moodle, tá? Eu sei que eu não uso o Moodle para nada, porque eu acho que é aquele sistema péssimo, mas por imposição do CEP, que nem existe mais, mas até onde eu sei a última regra é a que está valendo a do CEP, eu sou obrigado a usar o Moodle para as avaliações. Então é via Moodle, tá? De qualquer forma, durante a prova, eu vou ficar aqui online, caso vocês tenham dúvidas e tal. Podemos colocar. Pode ser começar às 7h30 mesmo. Eu ainda não sei, Maria Cecília, porque na verdade eu ainda não fiz a prova.
Então, não sei quantas questões. Vocês vão ver nas provas, normalmente ela tem umas 3 ou 4 questões, tá? 3 ou 4 questões, mas eventualmente alguma delas com A e B, então alguma coisa assim. Eu não sei quem que é Piedade, não, mas eu posso fazer com ela também, Andressa. Muito bem. Vamos lá. Tem a Socorro eu conheço, mas posso fazer com a Piedade a Socorro também. Ok? Podemos? Misericórdia. Ok. A gente falou sobre três modelos de revoluções liberais, os 3 grandes modelos para o direito constitucional moderno, né? Inglaterra, Estados Unidos e França. A Alemanha, ela entra aqui primeiro como um anti-exemplo, né? A Alemanha vai entrar aqui em primeiro lugar até depois da Segunda Guerra Mundial. Ela entra como o nosso oposto, né? Tudo aquilo que a gente vai falar, tudo que a Alemanha vai viver nesse período aqui, até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, é o oposto de tudo que a gente está defendendo até agora, mas justamente por isso esse contraponto é importante, né? E também a Alemanha vai ser muito importante depois da Segunda Guerra Mundial, porque quando a Alemanha, então, depois da Segunda Guerra Mundial, ela se democratiza, ela vai ser também o direito constitucional alemão vai ser extremamente importante para o restante da Europa, que vai ser construído ali, mas também, agora que eu vi a misericórdia, ela, também vai ser muito importante para o Brasil especificamente. Quando o Gilmar Ferreira Mendes volta do doutorado dele lá na Alemanha, ele traz a tese dele foi uma comparação entre o direito constitucional alemão e o brasileiro, principalmente com relação ao controle de constitucionalidade, que é um tema que a gente vai estudar mais para o final do semestre, e ele, Gilmar Mendes, vai ter uma influência enorme, porque ele vai se tornar advogado-geral da União, e muito do que nós temos no nosso sistema de controle de constitucionalidade vai ter uma influência muito grande da Alemanha por causa de Gilmar Mendes. E a Alemanha também vai ter um filósofo do direito que trabalha questões que a gente trabalha muito aqui no direito constitucional, que é o Robert Alexy, que também é um cara que vai ter uma importância enorme no direito constitucional brasileiro a partir da segunda metade dos anos 90. Então percebam que a gente vai usar a Alemanha no primeiro momento como uma coisa do tipo o que não deve se fazer, não é? Tudo esse início aqui, para depois a gente vai falar da Alemanha já como uma influência enorme aqui no Brasil. Eu não sei se, Felipe, você fez umas matérias na UNB, não fez? Você estudou na UNB? Isso, fiquei 1 ano e meio lá. Você não estudou com o Gilmar, não, né? Não, com o Gilmar não. Ele exonerou do UNB tem uns 2, 3 anos já. Aí ele não é mais professor de... Ele está só Não no IDP sabia. agora, mas de vez em quando ele faz participação lá em algumas disciplinas. Mas imagino que ele tem uma influência muito grande ainda lá, né? As concepções. Sim. Ele tem um professor, sobretudo um professor de prática constitucional, professor... Eu não vou lembrar o nome dele, Galvão. Ele é advogado-geral lá do DF, procurador do DF, né? E é um dos principais, vamos dizer, herdeiros assim, do Gilmar na UNB até hoje. Ok, entendi. Porque o Gilmar teve uma influência muito grande ali na UNB, enfim. Ele agora está só no IDP. Ok, muito bem. Tem um ex-aluno nosso aqui que fez mestrado com a gente, foi me orientando, inclusive, que depois que ele passou, ele formou no mestrado, ele foi para a UNB, está fazendo doutorado lá, e atualmente é professor no IDP também, e está lá sempre com o Gilmar. Muito bem.
Vamos falar então desse período da Alemanha, conhecido como um constitucionalismo antiliberal. A Alemanha, vocês estudam isso nas suas aulas de história do ensino médio, é um país de unificação tardia, junto com a Itália também, né? A Alemanha só vai se unificar já em finais do século XIX. Antes da unificação, a gente tinha os vários estados alemães. Entre eles, a gente falou na aula passada da Prússia. O estado aí, o país, não era um estado, né? O país mais rico entre os estados alemães, fora da Áustria-Hungria, né? Que era um outro país extremamente rico. Mas, e a Prússia, então, vai ser aí um grande responsável pela unificação da Alemanha. Para a gente entender esse direito constitucional antiliberal da Alemanha, a gente precisa entender que quando Napoleão Bonaparte ele invade os estados alemães e ele leva para os estados alemães, inclusive o Código Civil francês, que vai ter uma influência grande para o Código Civil alemão, que vai ser feito também no final do século XIX, uma influência, às vezes, até meio negativa, mas principalmente para o que nos interessa aqui, quando os estados alemães, o Napoleão Bonaparte é derrotado, os estados alemães se tornam independentes novamente, soberanos de novo, cresce um sentimento nacionalista muito grande nesses lugares contra tudo que era iluminista. Porque o que era iluminista, do tipo vontade geral, limitação dos poderes do rei pela lei, a lei como expressão máxima, né, soberania popular, etc., tudo isso fazia muita remissão, de certa forma, ao próprio Napoleão Bonaparte, à própria dominação francesa. Então, uma das explicações, inclusive, para o antiliberalismo alemão do século XIX é muito a reação nacionalista contra a dominação francesa. E se já não dava mais para justificar de maneira medieval os grandes poderes do rei prussiano, por exemplo, né? Se já não dava mais para justificar que o cara era rei absolutista pela vontade de Deus, porque nós já estamos aqui no século XIX, por mais que eles quisessem se contrapor ao iluminismo, as ideias francesas, eles não podiam abrir mão da ideia do império da razão, né? Afinal de contas é o berço, é o país que é o berço aqui de Kant, né? Hegel, enfim. Os alemães, então, e os juristas alemães, né, eles vão construir uma teoria moderna que tentava justificar o absolutismo. Então, enquanto na França, na Inglaterra, mais até, né, e tal, você tem uma crítica enorme ao absolutismo, que vai pôr fim ao absolutismo e criar os chamados o Estado de Direito moderno, né? Nos Estados alemães, a crítica ao absolutismo, na verdade, vai ser absorvida por esses juristas para tentar construir uma nova teoria que justificava o absolutismo, mas agora usando as bases modernas da racionalidade para tentar justificar o absolutismo. Ou seja, é uma coisa meio esquizofrênica, que é você você justificar um instituto totalmente anacrônico para esse período, quer dizer, já é anacrônico o absolutismo, mas se valendo de argumentações modernas, né? E isso é chamado de essa justificativa, toda essa construção, ela é conhecida como princípio monárquico. E o que é esse princípio monárquico? Os autores do direito, eles vão criar aí toda uma série de justificativas para os amplos poderes do rei. Então eles vão dizer que o rei é o que representa a unidade do Estado, né? Ao contrário dos franceses, que vão falar da soberania do povo,
não é? Muito influenciado pelo Rousseau, o que vai dar unidade ao Estado alemão, ou aos Estados alemães, a cada um deles, é o rei. É o rei o fator de unidade. O rei, aliás, inclusive, é uma figura que existe, ele não só é superior ao Estado, o rei não só é superior às leis, mas ele, inclusive, existe antes. O rei existe antes da existência do próprio Estado, o rei existe antes de existirem as próprias leis. Por isso, inclusive, ele está acima. Se a gente fosse usar lá a pirâmide do Kelsen, né, a gente poderia dizer que nós temos as leis, a Constituição e, acima deles, o rei. Tá? Os parlamentos que existiam, os legislativos que existiam, eles eram apenas órgãos de conselho do rei. Eram apenas órgãos que eu estou colocando ali de uma comissão legislativa. Eles apenas aconselhavam o rei. Eles não tinham a prerrogativa, o parlamento, ele não tinha a prerrogativa que o parlamento inglês tinha, né? De que o parlamento inglês, inclusive, é o que se dizia soberano, mas nem a prerrogativa do parlamento, do Congresso americano ou do parlamento francês, de que eles eram os representantes do soberano, que é o povo. Ao contrário, eles ali eram apenas, ainda tinha aquela ideia medieval de conselhos, né? De órgãos que aconselhavam o rei. Numa situação dessas, né, direitos fundamentais não existem. Essa história de que os homens nascem livres e iguais, os homens nascem igualmente livres e têm direitos que são naturais, inalienáveis, inatos, nada disso. Os direitos que as pessoas eventualmente possam ter são direitos que o rei quis dar para essas pessoas. E se os direitos que as pessoas têm são dados pelo rei, ele pode também tirar a qualquer momento. Ok, gente? Então, nada dessa história de que as pessoas nascem livres e iguais e etc. Não. Os direitos são aqueles, são dádivas, né? São presentes, são coisas que o capricho do rei quis conceder a essas pessoas. E se ele concedeu, ele também pode tirar. Beleza? Não faz sentido para a gente, mas é importante a gente entender como que isso fazia sentido para essas pessoas dentro do paradigma em que elas estavam inseridas. Fez sentido porque justificou, inclusive, a existência, né, desse direito aí durante boa parte do século XIX. Tá? E aí, se o rei quiser fazer uma constituição, e, portanto, fazer uma constituição significa o rei colocar no papel quais são os seus poderes, isso é uma opção dele. E por quê? Toda vez que o rei fazer uma constituição e colocar no papel quais são os seus poderes, ele, de certa maneira, está se autolimitando. Na verdade, Maria Cecília, tem a questão, e também a questão aqui da Andressa, né? Tem a questão deles, de você ter você ter uma realidade altamente autoritária, em que não há democracia, não há essa ideia, essas ideias iluministas com relação à democracia vão passar longe, e portanto, de um povo que não tem essa cultura democrática. Tá certo? E aí você não vai ter, na Alemanha, um movimento de revolução tão forte. Até vai existir um movimento que tenta fazer algo similar à Comuna de Paris. Quando acontece a Comuna de Paris em 1848, acontece alguma coisa parecida com isso eu não sei se agora foi Berlim, mas foi na Prússia. Só que isso é esmagado pelo rei. Essa tentativa de aumento aí dos direitos das pessoas, isso é algo esmagado pelo rei. Então, há uma breve tentativa, mas essas pessoas estão ainda enfiadas num paradigma que justifica essa coisa toda. Tá? Em que ainda faz sentido, essas coisas ainda fazem sentido para essas pessoas,
E aí nós vamos ter o trabalho de um bando de juristas, né? E o direito muitas vezes serve para isso, né? Um trabalho aí de um bando de juristas para justamente justificar, dar uma explicação formal para essas coisas, tá? Então, o rei pode fazer uma constituição se ele quiser, mas isso é algo que ele escolhe, tá? Bom, em 1850, em 1848, como eu disse, eu não coloquei aqui, mas em 1848 há uma tentativa de se fazer uma revolução liberal ali na Prússia, que fracassa totalmente, tá? Em 1850, de certa maneira, o movimento foi importante porque meio que obrigou o rei, entre aspas, a aprovar uma constituição. E aí, na Prússia, é aprovada a primeira constituição que o rei fez sozinho, né? E é uma constituição que dá amplos poderes para o rei. Ele ainda é um rei, não é totalmente absolutista, porque eu falei para vocês que a partir do momento que é feita uma constituição, eu torno ali aquele regime uma monarquia constitucional, ainda que seja uma monarquia constitucional ainda muito centralizada no rei, né? Mas ainda assim, uma monarquia constitucional. Essa monarquia, essa Constituição, ela criava um parlamento mesmo, né? Agora já não era mais só um conselho, era um parlamento mesmo. E cabia a esse parlamento aprovar ou não projetos de lei enviados pelo rei. Em determinado momento de vigência aí dessa Constituição, uma parte daqueles liberais que haviam tentado, né, fazer uma revolução em 1848, eles conseguem uma maioria no parlamento, e o rei da Prússia, nesse momento, ele quer fazer um aumento de impostos, de novo a questão dos aumentos de impostos, né? Ele quer aumentar os impostos para fazer uma guerra lá, por causa da guerra dele com a França, só que o parlamento não aprova. O parlamento não aprova esse aumento de tributos. E aí, isso gera um impasse, porque o rei insiste no aumento do orçamento aí militar, era um aumento de tributos para aumentar o orçamento militar, né? E o parlamento insiste em não aprovar. O rei, então, dissolve o parlamento e convoca novas eleições, na esperança de que ele conseguisse uma maioria mais favorável a ele. O problema é que quando há essas novas eleições, a oposição liberal a ele aumenta. Então, se antes já seria difícil aprovar, agora é que ele não vai conseguir aprovar de jeito nenhum. Continua, portanto, o impasse entre o rei e o parlamento. E aí a gente vai ter a figura do Bismarck, né? O rei, então, da Prússia nomeia o Bismarck como chanceler, né, como primeiro-ministro. E vejam que, nesse momento, o primeiro-ministro não é do grupo que tem maioria no parlamento. Se fosse, seria uma pessoa liberal, né? O rei, então, nomeia o Bismarck. E o Bismarck vai dizer o seguinte: bom, se nós estamos vivendo sob um regime do chamado princípio monárquico, em que o rei representa a unidade do Estado, em que o rei está acima da própria Constituição, né? E se a Constituição não diz o que deve acontecer quando houver um impasse, né? Se a Constituição da Prússia ela não fala, olha, havendo um impasse entre o rei e o parlamento, a solução será X. Se ela não fala isso, a gente deve, então, solucionar esse impasse a partir daquele órgão, daquele poder que está acima. E quem é que está acima? Aquele que vem antes, que é o rei. Se o rei já existia antes da própria Constituição, se o rei já existia, inclusive, antes da existência do próprio Estado, então, num caso de impasse, quem decide o impasse é o rei. E aí, com essa decisão do Bismarck, o rei, então,
aumenta lá, faz o aumento lá do orçamento militar à revelia da vontade do parlamento. Ok? Uma solução totalmente autoritária, né, inaceitável para os padrões do que a gente já viu até aqui, mas que ali na Alemanha, naquele momento, isso fazia sentido. Bom, esse mesmo Bismarck vai ser responsável, como vocês estudam nas suas aulas de história do ensino médio, por conseguir fazer a unificação dos estados alemães entre 1870 e 1871. E aí, em 1871, com a criação do novo Estado, o Estado alemão, da Alemanha, nós temos então a criação do segundo Reich, né? O primeiro Reich, o primeiro reinado aí, o primeiro reino alemão foi o Sacro Império Romano-Germânico da Idade Média. Nós temos aqui o segundo Reich. E esse segundo Reich, então, ele é simbolizado pela Constituição, a primeira Constituição alemã, a Constituição Imperial de 1871, e é uma Constituição bastante curiosa, porque ela estabelece um regime de uma federação. Quando esses vários estados alemães são reunidos sob a existência aí desse novo país chamado Alemanha, a gente vai ter alguns desses estados que eram monarquias, outros eram cidades-estado, tinha de tudo ali, era uma coxa de retalhos muito mal, nem um pouco uniforme, nem um pouco uniforme, o que existia na Alemanha ali naquele momento. Então, por isso, a federação, para garantir algum nível de autonomia para os estados alemães. É uma Constituição também, um bom exemplo é de uma Constituição flexível, e isso obviamente beneficiava o rei, né? Ou melhor dizendo, beneficiava o imperador, né? E essa é uma Constituição que ela vai criar 3 órgãos. Eu devia ter colocado os outros também em negrito. Deixa eu colocar aqui agora. Eu tenho 3 órgãos. O Kaiser. O Kaiser, que é o imperador, tá certo? E imperador, aí o nome, o título, vem de César. Ok, gente? É uma versão alemã aí para a palavra César. E, de certa maneira, o que eles estavam dizendo aí é que esse cara, ele é um descendente, né, um sucessor aí dos Césares, do Sacro Império Romano-Germânico e tal. Então, ele é o Kaiser. E quem que é o Kaiser? Quem é o imperador da Alemanha? O imperador da Alemanha é o rei da Prússia. E uma outra questão importante aqui para a gente poder entender o Império Alemão desse período é que ele é chefiado pela Prússia. Como o estado mais rico, mais forte, inclusive militarmente, né, que rivalizava aí com a própria França, é a Prússia que está no comando aqui da história. Então, o Kaiser, o imperador, necessariamente era o rei da Prússia. Tá? Abaixo dele, a gente vai ter um conselho de Estado, ou algo similar a isso, que é chamado de Bundesrat. Né? Um conselho formado por pessoas indicadas pelos governos estaduais. Não é um parlamento, ele é um conselho mesmo, não tem um paralelo disso, é um conselho de Estado. Não tem um paralelo disso numa federação como a brasileira, por exemplo. Ele não é tipo um Senado, não. Ele é um órgão semi-executivo. Vinculado, subordinado, na verdade, ao chanceler, que é necessariamente alguém indicado pelo Kaiser. Então, tem um conselho de Estado formado por representantes dos vários estados alemães, dos vários estados federais, né, dos vários estados-membros dessa federação, e comandado necessariamente pelo chanceler da Prússia. Tá? Cabia a esse Conselho de Estado o poder de sancionar ou vetar projetos de lei aprovados pelo parlamento. Ok? Então, o Kaiser ele podia enviar projetos de lei para o parlamento,
aprovado no parlamento, seguia para o Bundesrat para este sancionar ou vetar. Tá? Enfim. E o parlamento, Bundestag, né, o parlamento alemão, que era formado aí por deputados dos vários estados, deputados federais, né, dos vários estados-membros. E para vocês terem uma ideia de como a Prússia ela tinha um poder enorme aí, né? Dos 58 cadeiras que formavam o Bundestag, a Prússia tinha 16. E aqui é um detalhe, né? Para barrar qualquer projeto de qualquer alteração à Constituição, eram necessários 14, o voto de 14 deputados. Ou seja, se todos os deputados da Prússia votassem sempre em uníssono, né, sempre em conjunto, eles conseguiam barrar qualquer alteração na Constituição que lhes beneficiava enormemente. Então a gente tem o rei, o imperador, que é da Prússia, o Conselho de Estado, que é chefiado por um cara indicado pelo rei da Prússia, e o parlamento, que tem uma maioria do próprio rei da Prússia. Tá certo? Ok? Se vocês forem no... Não sei se alguém já esteve em Berlim, mas o prédio do Bundestag existe até hoje, está lá, é a sede do parlamento alemão até hoje, só que agora o prédio continua sendo o mesmo, né? Ele teve um incêndio e tal, mas ele foi reconstruído depois. Ok? Tá lá em Berlim, um prédio lindíssimo, inclusive, o prédio do Bundestag alemão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns autores do direito constitucional, ou do direito público, melhor dizendo, eles, né, não eram autores de direito constitucional, mas de direito público desse período. Para vocês terem uma ideia de como é que essa teoria do princípio monárquico ela era defendida pelo pessoal da nossa área aqui, né? Um dos caras mais importantes desse período é o Laban, um autor alemão aí desse período, e ele vai trazer essa ideia, um dos primeiros a trazer essa ideia, de uma conexão entre Estado e nação. Como sendo Estado e nação praticamente a mesma coisa. Ou seja, o Estado como entidade política e a nação como o povo, né, sendo algo que quase que se misturavam. Ou seja, o povo alemão ele é representado de maneira tão orgânica pelo Estado que tudo aquilo que o Estado faz é como se tivesse sido feito pelo próprio povo. Ok, gente? Essa conexão que eu estou colocando aí, essa conexão orgânica entre o Estado e a nação, ela é extremamente importante para a gente poder entender o direito constitucional alemão desse período, porque a gente meio que confunde a vontade da nação com a vontade do Estado. Tudo aquilo que o Estado faz é aquilo que é querido pelo povo, porque eles são quase que a mesma coisa. Ok? Se o Estado é a própria nação, né, se o Estado é a própria nação encarnado na figura do rei, tudo aquilo que o Estado faz é a vontade máxima. A vontade do Estado é a vontade máxima. Nenhuma outra norma, nenhuma outra vontade pode prevalecer contra a vontade do Estado. Ok? A vontade do Estado, portanto, prevalece, inclusive, sobre a própria Constituição. E esse é um dado importante aqui também. Porque, portanto, toda vez que houver um conflito, né, ou um impasse que a Constituição não conseguir resolver, eu vou me valer daquele que está acima, que é a vontade do Estado. E quem traduz essa vontade do Estado é o rei. É mais do que um poder moderador, Gustavo, apesar
apesar do que também vou falar do poder moderador mais à frente. Mas é mais do que o poder moderador, porque na ideia do poder moderador, o rei seria um poder neutro, que ficaria meio que em stand-by, e de vez em quando seria acionado. Tá? Aqui, ele é um poder ativo o tempo todo. Mas sim, tem algo similar à ideia do poder moderador, no sentido de que, em caso de impasse, é ele que soluciona o impasse. Que é uma ideia que vai lá para o poder moderador, que vai ser depois pensada lá para o poder moderador. Ok? Bom, esse é o Laban, então. Um outro cara importante desse período é o Ferdinand de La Salle, que apesar do nome parecer meio francês, né, ele também é um autor alemão. E o Ferdinand de La Salle, ele vai ser importante para a gente poder entender um conceito que vai ser muito forte na Alemanha do século XIX, que são os chamados fatores reais de poder. Quando eu falei para vocês daquela diferença entre Constituição Real e Ideal, né? Vocês se lembram aí qual é a diferença de Constituição Real e Constituição Ideal? Quem lembra aí? A diferença entre Constituição Real e Ideal. Uhum. Isso. A Constituição Real é aquela que consegue provocar uma mudança, né? Isso. Então, vamos lá. Uma Constituição, ela vai ser mais real se ela conseguir se sobrepor justamente aos tais fatores reais de poder. Ok? Quando a gente falou lá de Constituição Real e Ideal, eu falei que Constituição Real é aquela que ou ela está ao lado dos fatores reais de poder e, portanto, ela tem aplicabilidade, ou ela é real também porque ela tem aplicabilidade porque ela consegue se sobrepor aos chamados fatores reais de poder. Quem cria essa ideia de fatores reais de poder é justamente esse cara aqui, o Ferdinand de La Salle. O que são esses fatores reais de poder? Os sindicatos, a igreja, a classe operária, os banqueiros, todos aqueles. Hoje a gente poderia dizer mídia, se a gente fosse atualizar a ideia. Lá não, né? No século XIX não, mas aqui a gente poderia dizer a grande mídia, tá certo? Então, se uma Constituição consegue se sobrepor a esse povo, ela é uma Constituição real. Quem vai trazer essa ideia é esse cara aqui. Tá? Para o La Salle, a essência da Constituição são os fatores reais de poder. Por quê? Os fatores reais de poder, eles atuam, estou literalmente lendo aqui, que é uma citação do Ferdinand de La Salle. Os fatores reais de poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser em substância a não ser tal como elas são. O que o Ferdinand de La Salle está dizendo aqui os fatores reais de poder são aquelas forças políticas que vão determinar como as leis vão ser lidas, se as leis vão ser aplicadas ou não. Ok? Então é desse cara aqui, essa ideia, que é uma ideia que vai ser central para a gente poder entender o direito, aquela classificação que a gente falou lá de Constituição Real e Ideal. No final das contas, a soma de todos os fatores reais de poder forma a Constituição de um país. Então, você tem a Constituição, norma jurídica,
e você tem a Constituição, entre aspas, daí não escrita, que é a soma de todos os fatores reais de poder, porque no final das contas, a soma de todos os fatores reais de poder é o que vai determinar a aplicação dessa Constituição. Ok? E para a gente terminar por hoje, porque eu não quero avançar muito mais na Alemanha, porque amanhã ainda a gente vai ter aula, e amanhã eu termino essa, eu acho, né, essa parte da Alemanha. Vamos lá. Um outro autor que certamente vocês estudaram nas aulas de introdução ao direito é o Jelinek, né? Vocês devem ter estudado ele, ou nas aulas de introdução ao direito, ou de direito civil, sobre a ideia de direito subjetivo como interesse, né? O Jelinek também vai trazer essa ideia de que a vontade do Estado é a força maior dentro de um país e a vontade do Estado é a força que leva à transformação da política e à transformação da Constituição. Essa é uma ideia importante quando a gente for falar sobre mutação constitucional. Como é que o sentido de uma Constituição muda ao longo do tempo? Para o Jelinek, os fatores reais de poder, eles vão determinar, entre outras coisas, a própria mudança de sentido da norma constitucional. Como a Constituição é interpretada hoje e como a Constituição vai ser interpretada amanhã, vai depender muito aí dos chamados fatores reais de poder. Tá? Na verdade, o Jelinek está seguindo os passos do Laban, tá, Andressa? É que, na verdade, o Laban chamava atenção apenas da questão da vontade do Estado ser a vontade soberana, maior do que a própria Constituição, e o Jelinek está falando também da vontade do Estado, mas como um fator de transformação do sentido da própria Constituição. Tá? Eles estão mais ou menos no mesmo rumo aí. O Império Alemão, o Segundo Reich, ele vai durar de 1871 até o final da Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, vocês sabem, acontece a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial e, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o último Kaiser da Alemanha, ele é deposto e a Alemanha vai se tornar uma república. A República de Weimar, que eu quero explicar amanhã sobre a República de Weimar e sobre o constitucionalismo durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? Eu queria que vocês, se ainda não assistiram, assistam de hoje para amanhã o filme Julgamento em Nuremberg,